Como estamos no final do evento, certamente já estamos um pouco cansados, né? Eu vou fazer um breve resumo do que foi o evento, porque eu acho que aqui todos temos que nos posicionar para ele e respondermos o desafio da governança que dá título a todo o encontro do dia de hoje. Nós vimos dois excelentes cases pela manhã, o case de Lisboa, o case do Rio de Janeiro, duas cidades que, como Salvador, tiveram seus centros históricos vivendo momentos difíceis, mas que souberam, com criatividade, superar os seus problemas. Criatividade essa que, em alguns pontos, contou com recursos que Salvador não conta no momento, mas criatividade essa que também abriu uma série de fronteiras para Salvador. No caso de Lisboa, me lembro aqui da colocação da Branca Neves no que toca à possibilidade de contarmos com crowdfunding e de pensarmos coisas que interligam o centro histórico com dinâmicas urbanas bem maiores. No caso do Rio de Janeiro, nós vimos aqui, da mesma forma, coisas extremamente inovadoras, como o Fajardo mostrar de sair andando pela cidade com os secretários responsáveis das diversas pastas, abordando problemas localizados que poderiam ser resolvidos rapidamente, sem recursos para tal. Então, isso é uma prova de que muita coisa pode ser feita. Questões objetivas como a da segurança, de menores carentes, de pedintes indigentes, embora fossem vistas como questões delicadas, foram também apresentadas diversas maneiras com a qual foram enfrentadas e, portanto, não resta dúvida de que Salvador tem muito para avançar. Na mesa agora da tarde, o caso de Paraty nos apresentou a possibilidade de termos uma taxa turística, o que abre outras possibilidades e algumas colocações feitas pelos companheiros da mesa que antecederam. Então, dando fecho a tudo isso, eu acho que gostaria apenas de acrescentar um ponto para a gente ter aqui como partida, porque, de alguma maneira, estamos, por um lado, colocando como se houvesse um problema, e temos certamente um problema de governança nesse nosso centro histórico, mas temos uma história que temos que colocar. Nós vimos aqui a Patrícia falar que temos toda uma história de intervenções de patrimônio. De fato, a intervenção que foi feita no começo dos anos 90, ela não foi a primeira. Antes delas, várias intervenções de patrimônio foram tentadas e, de fato, foi a intervenção do começo dos anos 90 que teve o melhor resultado. Teve um resultado físico inequívoco e ele é visível aqui no centro histórico. E, de alguma forma, é preciso lembrar, e em vários momentos a Branca Neves colocou que é preciso lembrar como era o que aconteceu, e é preciso lembrar que essa intervenção, ela não foi uma coisa meramente física e efêmera. Por uns bons anos, talvez toda uma década, nós tivemos um Pelourinho vivo e integrado na cidade. Mesmo sem a 7ª etapa, como colocou o Paulo Gaudenzi, o Pelourinho foi, durante muito tempo, o centro vivo da cidade, o centro cultural. A gente precisa lembrar que o Pelourinho foi capaz de trazer para cá o Michael Jackson, quando ele estava no seu auge, foi capaz de trazer o Paul Simon para gravar aqui, foi capaz de gerar coisas fabulosas que existem até hoje, como a Terça do Olodum. E isso foi viável, sustentável ou não, mas pelo menos foi durável durante uma década, pelo menos. Mas algo aconteceu, e eu acho que o grande desafio dessa mesa é se pensar sobre o que é que aconteceu e por que é que isso não seguiu adiante e o que é que temos que fazer para seguir adiante, né? Então, nesse sentido, eu acho que, como a Patrícia acabou de colocar, eu pediria a ela licença, ainda que ela merecesse a honra de ser a primeira a falar, mas ela já foi a primeira a falar, e gostaria de passar a palavra para o Bruno, que está aqui representando o IFAM, né, para que a gente comece a... Por que é que o Pelourinho, que conseguiu fazer essa reforma,
que conseguiu durante bons anos ser o centro vivo e cultural da cidade, perdeu isso. Onde é que nós erramos na governança? O que é que está faltando? Como é que nós devemos avançar? Começaria pelo Bruno e gostaria de ouvir logo em seguida o Bernardo, que é, como secretário da SEDES, responsável pelo Pelourinho Dia e Noite, para enfrentar desafios como o que é aqui colocado. Por favor. Obrigado, boa tarde. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Na verdade, eu sou um superintendente do IPHAN aqui na Bahia, atuo no IPHAN desde o ano de 2006, sou servidor da instituição e há 2 meses atrás, cerca de 2 meses, fui nomeado superintendente do IPHAN. E assim, vocês não vão me ver aqui fazendo um discurso sobre o que o IPHAN já produziu, vão me ver falando um pouco sobre as dificuldades que o IPHAN enfrenta na gestão, no que lhe compete, do sítio que é Patrimônio da Humanidade, reconhecido como Patrimônio Cultural Nacional. O desafio do IPHAN é grande e, normalmente, a responsabilidade da maior parte das coisas recai sobre o IPHAN e as críticas recaem mais sobre o IPHAN por uma série de motivos, e esses anos no IPHAN me permitiram ter uma visão crítica mais ou menos do que acontece. O IPHAN, com a proteção do Patrimônio da Humanidade, do sítio, é o maior responsável pela gestão, até porque, salvo engano, foi quem propôs o reconhecimento. Então, cabe a ele, primordialmente, gerir, claro que em parceria com as outras instituições, gerir o sítio Patrimônio da Humanidade associado ao seu trabalho de proteção do patrimônio cultural como um todo. E o que a gente percebe é que, em todo esse tempo de proteção do Centro Histórico de Salvador, a maior dificuldade que o IPHAN enfrenta é ter sido uma instituição fechada em si durante muito tempo, talvez não no início da gestão do novo Pelourinho, do Pelourinho reformado, onde se iniciou uma discussão para a criação de um modelo de gestão compartilhada, e aí surgiu a legislação municipal, que cria as áreas de proteção cultural e paisagística, mas de lá para cá, foi uma instituição que ficou fechada em si, sem uma produção de cunho técnico e sem um diálogo social institucional, que acabou gerando esse problema. Por exemplo, e aí eu vou mencionar qual é a principal dificuldade do IPHAN hoje, na gestão do patrimônio cultural na Bahia como um todo, e talvez até no restante do país, o IPHAN é uma instituição com 80 anos e que, com a proteção do Centro Histórico de mais de 30, que não foi capaz de estabelecer critérios e diretrizes de intervenção claros e específicos para a área e para o Centro Histórico de Salvador. Aí vocês podem fazer uma reflexão, mas como o IPHAN lida com isso? Realmente é muito difícil, muito complicado gerir. O IPHAN trabalhou até pouco tempo atrás, tem trabalhado no varejo, o que não permitiu, varejo caso a caso. Você chega no dia a dia, trabalha no dia a dia com atendimento de demandas, sem ter criado critérios e diretrizes específicas para a intervenção e para a gestão desse patrimônio. Sequer conhecemos a fundo as transformações que ocorreram durante esse período. É por isso que eu disse que o discurso ia ser meio diferente do que o que já foi colocado, porque, de fato, é um desafio. Eu acho que é um desafio que também é encontrado pelo município de Salvador. Após a criação da legislação municipal que cria as áreas de proteção cultural e paisagística, na verdade, essas APCPs são uma espécie de vazio, onde a definição conjunta, que cria a obrigação de definição conjunta de critérios e diretrizes, nunca aconteceu. Então, são vazios onde o que o IPHAN fala é o que pode ser feito ou o que não pode ser feito. O IPHAN acaba assumindo o papel da gestão municipal e da estadual nesses centros. E aí surge toda aquela problemática. O IPHAN é uma instituição que não consegue dar um retorno à sociedade em tempo hábil e com a clareza suficiente. De fato, isso aconteceu durante um tempo. E com a cobrança da sociedade, o que vem acontecendo, essa demanda mais recente de cobrança de eficiência do serviço público, de uma maior celeridade e clareza nas informações, por uma série de razões, por uma movimentação social, pelos organismos de controle, pelas obrigações que nos são impostas, é nossa obrigação, a partir de uma situação mais recente, formular e propor essas diretrizes. Claro que nós não atuamos de forma sem critério, de forma caso a caso. É feito no dia a dia uma discussão interna do que acontece, do que ocorre no IPHAN e das intervenções que são propostas, mas o IPHAN tem atuado no varejo. E isso gera uma série de problemas de gestão, porque quem vai empreender, até as instituições públicas, não sabem exatamente o que pode acontecer,
você está sujeito a uma variabilidade de opiniões técnicas, que vai da cabeça de cada técnico, vai de sua formação, ou uma formação deficiente, e você não consegue fazer uma gestão de forma eficiente. Qual é o grande desafio do IPHAN na gestão do patrimônio histórico mais recente? Eu acho que é propor diretrizes e critérios de intervenção claros, específicos, que possam fazer com que a sociedade entenda e compreenda quais são as diretrizes que o IPHAN impõe para a área e o que ela pode e o que não pode fazer, até onde ela pode caminhar. Vou mencionar outros problemas. Há uma reclamação muito grande dos empreendedores que vêm empreender na reunião, porque há aquela imagem de que é uma região tombada e que nada se pode fazer. Muito pelo contrário, o IPHAN, nos últimos anos, tem dialogado com o empresariado, demonstrando que isso não é verdade, que o patrimônio deve ser respeitado, e quem se respeitando o patrimônio, respeitando os critérios que o IPHAN impõe de forma, até agora, empírica, ele pode empreender, desde que respeite o patrimônio. Isso é um problema geral, não é um problema só nosso. Tem parceiros aqui do IPAC, por exemplo, que enfrentam a mesma situação. Os problemas são até maiores do que os do IPHAN, mas o principal problema que nós temos hoje para a gestão do sítio tombado e do Centro Histórico de Salvador é esse. Tudo isso gera a desconfiança do empresariado no investimento para a área, isso afugenta, de certa forma, os investimentos. A falta de critério de intervenção atrasa os processos e a resposta que o IPHAN tem a dar à sociedade. Se você não tem critérios e diretrizes claras de intervenção, você demora mais tempo para analisar. E aí eu quero fazer uma menção especificamente ao ETELF, né? E a proposição que ele tinha quando foi criado. O ETELF foi criado com a intenção de formular e propor diretrizes além da fiscalização. Num primeiro momento isso foi feito, se fez uma série de diagnósticos sobre o Centro Histórico de Salvador, cadastros, com a proposição de formular diretrizes para que se atendesse à legislação municipal, se criasse os critérios de intervenção. Isso nunca aconteceu. E o que acabou acontecendo foi que as áreas de proteção cultural e paisagística, criadas pela Lei 3.289, elas não estão só no Centro Histórico. Você tem a PCP no Rio Vermelho, na Barra, em outras regiões da cidade. E o IPHAN dava pareceres sobre o Rio Vermelho, sobre a Barra, sobre os barris e sobre áreas da cidade para as quais ele não tem competência para dar parecer, para emitir manifestação técnica. E isso acumulava o trabalho no IPHAN e atrasava e gerava mais um problema para o IPHAN. Em algum momento se perdeu esse viés do ETELF e isso, nos últimos 20 anos, não funcionou da forma como foi planejado. Há a necessidade de se ter um novo modelo, esse modelo já vem sendo discutido, continua a cooperação com a Prefeitura no sentido de dar respostas conjuntas, os processos, inclusive, tramitam da Prefeitura internamente ao IPHAN. Há uma necessidade de discutir ações para além dessa questão das poligonais, que são dimensões do que o IPHAN não tem atuado até o momento, e aí a última fala da última mesa, eu achei interessante que, por exemplo, nossa geração perdeu esse sentimento e afetividade que tinha com o Centro Histórico. E a gente não vai conseguir solucionar isso, talvez só consiga solucionar essa questão da afetividade e da identificação com o centro numa próxima geração. Para isso, esse trabalho tem que ser iniciado agora. Uma das dimensões do IPHAN é a educação patrimonial, e o IPHAN tem empregado pouquíssimo recurso nessa área, e é um desafio também tratar da educação patrimonial, difundir a preservação do patrimônio, a importância que o patrimônio tem. E essa é uma dimensão que o IPHAN tem que atacar. Basicamente, esse desafio que está colocado para o IPHAN nesse momento. Os problemas de gestão são vários. O IPHAN acaba sendo agora, nos últimos anos, acabou sendo a instituição que passou a articular instituições. A gente percebe que não há um diálogo sobre o Centro Histórico. O conhecimento já tem muito conhecimento produzido, os problemas do Centro Histórico já foram discutidos demasiadamente, todos têm um diagnóstico sobre o Centro Histórico. Acho que o que está faltando é sistematizar essas informações que já estão disponíveis, atualizá-las frente à nova realidade, frente às modificações que o Centro Histórico sofreu nos últimos anos. E trabalhar de forma conjunta. E o IPHAN, nos últimos anos, tem assumido esse papel de sentar com secretarias estaduais, municipais de governo para propor parcerias, estabelecer diretrizes, já que a gente percebe que não consegue fazer gestão apenas sozinho e tem que contar com as outras instituições.
Uma diretriz que o IFAM estabeleceu desde o ano de 2008, salvo engano, é a formação e fortalecimento do Sistema Nacional do Patrimônio, que é exatamente isso, tentar reforçar, junto às prefeituras e governos estaduais, as suas responsabilidades na gestão do patrimônio. O IFAM não pode ser a única instituição a assumir a responsabilidade sobre essa gestão, que é o que tem ocorrido até o momento. Então, as grandes discussões que têm acontecido nos últimos anos sobre intervenções que foram aprovadas ou reprovadas dentro das áreas do centro histórico e nas vizinhanças, passam muito por essa discussão. A responsabilidade que o IFAM tem em ter autorizado determinado empreendimento. Quando você vai observar, e de fato quais são as discussões giram em torno de aspectos da legislação ambiental, legislação urbanística municipal, e a gente acaba assumindo essa responsabilidade, isso acaba minando o poder que o IFAM tem de atuação e atrasando os procedimentos, atrasando o licenciamento dos projetos, quando a discussão precisa ser muito mais profunda, precisa se dar no escopo da cidade, de construção da cidade, formação da cidade, planejamento urbano, e o IFAM tem se colocado à disposição para colaborar nesse sentido, no que for possível, dentro das suas limitações de competência, claro. Obrigado. Eu gostaria de passar a palavra, então, ao Bernardo. Obrigado, Alban. Boa tarde. Antes, só dar uma explicação. Alban falou que, quando me convidaram para fazer parte dessa mesa, me apresentaram aqui como secretário de Desenvolvimento. Talvez algumas pessoas estejam perguntando o que é que o secretário de Desenvolvimento está falando sobre a questão de governança de Pelourinho. Quando o prefeito, há 4 meses atrás, me convidou para ingressar, fazer parte do time dele na Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Trabalho, minha experiência anterior é uma experiência longa na área de comunicação e entretenimento. E o prefeito colocou para mim uma preocupação muito grande, e a minha leitura dessa preocupação dele, primeiro é pelo entendimento que ele tem da importância do centro histórico para a principal indústria que nós devemos ter em Salvador, que é o turismo. Ele tem um pleno conhecimento da importância dessa indústria do turismo para a geração de emprego e renda em nossa cidade. E a outra questão que me chamou muita atenção é o lado afetivo dele, a memória do senador Antônio Carlos Magalhães, que junto aqui com nosso Valdec, fizeram uma grande revolução no início dos anos 90 aqui no Centro Histórico. Bom, e aí, quando ele acabou de fazer o convite, ele chegou para mim e disse, olha, você vai cuidar do desenvolvimento, trabalho, emprego, mas também tem um presente no meio dessa sua secretaria. Você vai cuidar do programa Pelourinho Dia e Noite. E confesso, até, assim, eu sou muito sincero e muito transparente nas minhas colocações. Eu levei um tempo para entender, dentro da fragmentação que é esse espaço do Pelourinho, as ações que estavam dentro do Pelourinho Dia e Noite. No primeiro momento, eu achava que o Pelourinho Dia e Noite era um pacote de ações de entretenimento e cultura dentro do sítio histórico. Depois de algum tempo, eu comecei a perceber e a entender que, na verdade, esse papel é muito mais do que simplesmente cuidar de uma agenda cultural e de entretenimento aqui no Centro Histórico. Você levar demandas da comunidade, seja de ordenamento urbano, seja de trânsito, seja de iluminação, e articular com as diversas secretarias da Prefeitura para tentar e buscar melhorias para esse ambiente tão especial e rico de nossa cidade. Essa é só uma breve apresentação de nosso papel aqui. Nossa secretaria funciona aqui num lugar chamado Rua do Boqueirão. Confesso que eu, um soteropolitano de quase 50 anos de idade, não recordo de ter passado numa rua que hoje eu tenho assim um imenso orgulho de trabalhar. Passo minha semana de segunda a sexta-feira aqui no Santo Antônio Além do Carmo. Passei a conhecer uma Salvador que eu não recordo
talvez lá na minha infância, em alguns momentos que eu andei por aqui, em algumas regiões aqui do Centro Histórico, mas tem sido, assim, um momento muito interessante na minha vida. Respondendo, Alban, a sua pergunta, por que o Pelourinho de 15, 20 anos atrás, desse momento mágico, funcionou e que hoje não está pulsando na mesma intensidade? Bom, eu vou falar muito como da percepção de um soteropolitano que convive e frequenta muito essa cidade ao longo de todos esses anos, inclusive nesse período mágico que nós vivemos. Ô, Bernardo, Hein? mas também nós queremos saber como é que deve funcionar na visão do secretário. Darei essa visão, Alban. Bom, nesse período mágico que nós vivemos, que Valdec pode falar com muita mais propriedade, porque ele foi um dos protagonistas dessa revolução que existiu aqui, existia um sincronismo muito grande entre os governos estaduais, o governo municipal e até o federal, inclusive, eu acho, né, Valdec? Nesse período. Na minha opinião, isso foi um fator importantíssimo para que esse momento específico que você se referiu aí, Alban, fosse exitoso no desenvolvimento do Pelourinho, em que as coisas acontecessem de uma forma muito mais fluida. Hoje, nós não temos essa mesma convergência de pensamentos em algumas esferas de poder, que, digamos assim, não dá a mesma fluidez e convergência na busca de algumas soluções. Mas isso, na minha opinião, apesar de eu ter muito pouco tempo aqui na Secretaria, isso não é motivo de desânimo, nem de achar de que essa parte da cidade que é muito pulsante, ela não pode resgatar esse momento brilhante que nós tivemos num passado muito recente. Até porque, diferentemente de outros bairros de Salvador, quem mora e quem vive no Centro Histórico tem uma relação completamente diferente. Isso eu tenho percebido ao longo desses últimos meses que eu estou aqui. As pessoas que trabalham e que moram aqui têm um orgulho acima da média das outras regiões de Salvador. E nos cobram muito por isso. Talvez até a vontade que os empresários, os moradores, as pessoas que frequentam o Centro Histórico, de resolver as questões que são extremamente complexas aqui no centro, acabam fazendo com que isso transcenda, transpire e nos inspire a buscar algumas alternativas para melhorar a ambiência aqui. Okay. Obrigado, Bernardo. Queria voltar a palavra aqui à Patrícia, antes de passar para a Valdec, porque eu tenho aqui pelo menos duas perguntas que eu acho que ela é a pessoa mais adequada. E lembrando de uma informação que você deu na própria sua fala, Patrícia. Você fala que quando a Unesco concede o título de Patrimônio da Humanidade, além de verificar as particularidades daquele sítio, daquela cultura, a Unesco está preocupada também de como aquele sítio será gerido, ou seja, qual é a gestão. Uma das perguntas que coloca aqui é quais são bons exemplos de boa governança de sítios no mundo onde ganharam o título de Patrimônio da Humanidade por efeito da Unesco. E eu acrescentaria a pergunta, quer dizer, quando a Unesco aprovou, como é que ela entendia qual era a gestão que Salvador e a Bahia faria do Centro Histórico e se a Unesco hoje está satisfeita com o que vem sendo feito? O que é que a Unesco tem a dizer e a cobrar dos poderes públicos, né, e de instituições que não são como o IPHAN, como o IPAC, como a Prefeitura, enfim. Como a Unesco se posiciona, se supervisiona e se ela tem exemplos de, digamos, centros históricos que seriam uma espécie de best practice do que deve ser feito. Bem,
Eu te falei que a convenção ela vai amadurecendo, né? Então, no primeiro momento, e a gente tem que resgatar o dossiê de Salvador para saber como que o país apresentou a sua estratégia de governabilidade, mas a gente vive num país que tem uma instituição de patrimônio que vai fazer 80 anos. Então, naquela ocasião, estava ali com 50 e poucos anos, né? Então, essa demonstração da solidez de uma instituição de patrimônio no nível nacional, ela é uma grande resposta. De tempos em tempos são feitos relatórios periódicos, né? Então, os relatórios periódicos são apresentados pelo país, que demonstram as fortalezas, demonstram as fragilidades. Nada, entendo que, do ponto de vista, isso é tudo gerido pela sede em Paris, pelo Comitê do Patrimônio Mundial, que não apresente que há fragilidades e que precisam ser perseguidas. Nós, como escritório da Unesco no Brasil, temos tido a oportunidade de estar muito próximo do governo federal e do governo estadual nos últimos anos. A nossa aproximação com o governo municipal é mais recente e espero que seja profícua e contínua. Nessas cooperações internacionais, a partir do escritório, nós podemos testemunhar dificuldades e proposições, né? Então, podemos, pelo Escritório do Brasil, acompanhar e dar alguma resposta de que movimentos são feitos, e dificuldades são enfrentadas e que precisam continuar sendo perseguidas. Exemplos de gestão, tem inúmeros, né? A Colômbia, foi uma pena o pessoal da Colômbia não ter vindo. A Colômbia é uma referência de gestão, mas a gente tem que olhar para o nosso modelo de Estado federativo. A gente tem um modelo muito peculiar, né? de federativas, a gente se aproxima muito do México, mas eu não conheço na profundidade como que o México também enfrenta esse problema do compartilhamento daquilo que você tem compartilhado, digamos, da cobrança daquilo que são atribuições exclusivas, né? Quando me permita aqui, já a partir da fala do Bruno, provocá-lo um pouco, quando Bruno traz novamente a sua leitura a partir do IPHAN, falando da fragilidade, da dificuldade das diretrizes, tudo é sabido, né? A responsabilidade não é só sua, entendeu? Não é por conta da falta de uma diretriz que o empresário não vem para cá, entendeu? Isso é desanimador, né? Mas não é por conta de uma aprovação de um projeto que quer dizer, essa falta de aprovação célere de um projeto, somado à demora para abrir o negócio, pode ser o conjunto de fatores que dificultem. Estou colocando aqui um exemplo, mas eu achei, como você trouxe de novo a responsabilidade para você, aqui nessa autodeclaração das dificuldades do IPHAN. Então, a gente tem que olhar para o nosso modelo de país, né? E como que a gente lida isso. Você, de novo, na fala do Bruno, a legislação urbana, ela abre o espaço para falar do centro histórico, da preservação, mas ela remete ao órgão federal. Então, assim, ela cumpre uma etapa do processo que é olhar para o centro, para a área do centro histórico, né? Citar que existe uma área de proteção especial, né? Mas deixa o vazio, como ele disse. A gente não tem, a gente continua ainda hoje exercitando, quer dizer, não exercitando o trabalho conjunto de pensar estrategicamente a cidade de forma integrada com o planejamento urbano. Então, isso é muito peculiar da legislação brasileira. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa, identificar, né, a Colômbia, o México, em países federativos, como é que tratam desse problema. Ok, obrigado. Bom, eu gostaria, então, de ouvir a palavra de Valdec Ornelas, como foi falado, já é sabido. Valdec, na época, secretário de Planejamento, teve um papel-chave na reforma que se implantou no começo dos anos 90. E depois acompanhou toda essa fase áurea, digamos, do Pelourinho. E, bom, está com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer inicialmente o convite do Instituto, porque, embora o Pelourinho seja tema frequente de muitas discussões e seminários, eventos,
e tudo, depois de 25 anos, essa é a primeira vez que eu sou convidado para me manifestar sobre a questão. Na verdade, Centro Antigo em Salvador é Pelourinho, porque o Pelourinho é o núcleo e o símbolo do nosso centro histórico. E eu diria que o Pelourinho foi uma verdadeira ideia fixa do patrono desse instituto. Tanto assim que, em relação ao Centro Histórico de Salvador, eu diria que nós temos uma primeira fase que começa exatamente lá por volta de 1968, quando Antônio Carlos, prefeito, entendeu que Salvador precisava recuperar o Pelourinho. Naquela época, o Largo do Pelourinho foi tratado, algumas iniciativas foram atraídas, caso do SENAC, caso da agência do então Banco do Estado da Bahia, depois veio a Casa de Jorge Amado, a Igreja do Rosário dos Pretos foi naquela época recuperada, e também a Rua Alfredo Brito. Por quê? Porque fazia a ligação do terreiro para o Pelourinho, ou seja, era o caminho de acesso, o vínculo, ou a ligação do Pelourinho, do Largo do Pelourinho, estrito senso, com o restante da cidade. Naquela época, as ações eram isoladas, como disse o Bruno aqui, em relação à atuação, como ele caracterizou, o que ainda seria, segundo ele, hoje, a atuação do IPHAN. E se trabalhava com os grandes monumentos, seguindo a própria política da Unesco naquela época. Estamos falando de uma época mais remota. Mas essa recuperação de imóveis isolados, de monumentos isolados, ela não teve a capacidade de provocar um efeito multiplicador. Ela não teve a capacidade de fazer a transformação que o Pelourinho precisava. Em 1992, é que então se dá a virada. O cuidado com o Pelourinho a partir de monumentos isolados é substituído por uma abordagem onde o quarteirão passou a ser a unidade de análise, passou a ser a unidade de trabalho. As quadras é que foram, a recuperação se deu por quadras. E é interessante como essa nova visão, essa nova abordagem, ela possibilitou que, por exemplo, ao serem demolidos os acréscimos feitos ao longo do tempo, geralmente uns puxadinhos para fazer instalações sanitárias naquelas casas dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, você terminou criando as praças do interior do Pelourinho, que são tão usadas, que são tão úteis, que tem o nome de personagens de Jorge Amado, que foram escolhidos por ele próprio e que criaram o que hoje, no conceito moderno, se está chamando de espaços de fruição pública. Ora, vejam que, naquela época, essa mudança permitiu uma outra escala. E, com isso, ela possibilitou que o Pelourinho viesse necessariamente a ganhar vida de novo, já que era um tecido necrosado da cidade. Se aquela ação não tivesse sido feita naquele momento, certamente nós hoje não estaríamos aqui discutindo o centro histórico, porque ele não existiria mais, nem seria patrimônio da humanidade. O que nós vemos é exatamente isso. De outro lado, então eu diria que em 92 começou uma segunda fase na recuperação, do tratamento da questão do Centro Histórico de Salvador. E quando a gente fala de centro histórico, quando a gente fala de cidade, o Centro Histórico é uma parte da cidade, foi muito repisado hoje aqui por todos, e ultimamente a última pessoa foi a Patrícia. Nós temos que ter as várias funções, as várias atividades aí existentes. Não se trata de ser só turístico, não se trata de ser só habitação.
A verdade é que o centro histórico, depois de uma degradação de décadas, tenho aqui uma testemunha muito importante, que é o Clarindo Silva, nosso amigo da Cantina da Lua, um personagem da cidade e, sobretudo, um personagem do Pelourinho. Ele se esvaziou. Houve um deslocamento da centralidade de Salvador, quando surgiu a região do Iguatemi, e muitas atividades econômicas foram embora, boa parte da população também se deslocou, e criou-se um grande vazio aqui. Eu diria que, nesse momento, nós estamos entrando numa terceira fase de revitalização do centro histórico, que é o protagonismo que começa a assumir a Prefeitura de Salvador nessa questão, seja com o Pelourinho dia e noite, seja com trazer para a Praça Cairu, que foi citado aqui por Fernando Guerreiro, o Réveillon, seja pela nova legislação urbanística, fruto do Plano Salvador 500, o novo PDDU, a nova LOUS, que reposicionam a Salvador Antiga, o Centro Antigo, o Pelourinho, dentro da estratégia de desenvolvimento da cidade. E aí eu vou aceitar a provocação de Alban para a gente começar a discutir um pouco essa questão de governança. Governança é realmente um ponto fundamental para evitar que hajam descontinuidades administrativas. Já foi dito aqui que os trabalhos de recuperação se estancaram na 7ª etapa, que se arrasta aí por mais de uma década, o que é uma situação inexplicável. Na verdade, nós tivemos a recuperação do conjunto de todas essas etapas de algo como 700 imóveis, num total que se estima em cerca de 3.000 imóveis. Então, há muito por fazer em relação à recuperação, à reabilitação física de imóveis. Mas, sobretudo, há muito o que fazer em relação a dar vida de novo a este centro de cidade, para então se poder ter novamente moradores de volta, para então se poder ter novamente atividades econômicas, para então se ter geração de oportunidades de trabalho e renda. Isto é que faz com que o centro histórico, fará com que o centro histórico se mantenha vivo, que é o desafio deste evento. Centro vivo. Essa é a questão fundamental que nos é posta. Eu acho que há muito o que fazer em termos de governança, porque na medida em que haja realmente um entrelaçamento de ações, por exemplo, entre os 3 níveis de governo, a descontinuidade de um não compromete a continuidade nos demais, já que nós somos, como Patrícia falou, uma federação, temos 3 entes e cada um segura a sua ponta, vamos dizer assim, em relação a isso. Nesse sentido, eu queria dizer, Bruno, que é realmente importante que se restabeleça o ETELF com uma nova característica. O ETELF foi criado na época daquele esforço da década de 90, exatamente pela dinâmica, pela velocidade, pelo ritmo com que se estava fazendo, e aí foi criado um grupo de trabalho que juntava o IPHAN, juntava o IPAC, juntava a Prefeitura de Salvador, e os licenciamentos, a análise dos projetos eram feitos mais ou menos no molde do que a Branca mostrou hoje aqui de manhã, quando ela mostrou uma mesa onde todos os órgãos públicos estavam juntos para discutir as questões de uma determinada localidade, de um determinado bairro, de uma determinada área. Isto é fundamental, que no âmbito do setor público exista, não tem sido esta regra, para que possa efetivamente haver uma ação coordenada, mas é preciso e fundamental também que haja, sobretudo, uma articulação com o setor privado, que o setor privado participe de todo esse esforço, de toda essa política. Veja que, normalmente, o Brasil, e aí vale o que falava
também a Patrícia, que nós temos que ter a nossa identidade, o nosso modelo. Nós vimos aqui vários modelos, temos notícia de vários modelos, mas no Brasil nós não temos uma tradição de articulação em termos de governança. Toda vez que você monta algum tipo de esquema de integração setor público, setor privado, o foco é sempre a reivindicação, nunca a cooperação e a participação. É preciso desenvolver essa capacidade entre nós. E é preciso, sobretudo, que nesses fóruns em que estejam participando os diversos segmentos do setor privado, sobretudo, se aprenda, nós brasileiros precisamos aprender, a como estabelecer consensos entre segmentos que conflitam em seus interesses numa determinada área, porque é uma área, sobretudo como o centro histórico, ela tem múltiplos usos, ela tem múltiplas funções, ela tem múltiplos agentes participantes, atores, e isso necessariamente leva a conflitos. E nós não devemos, enquanto sociedade civil, esperar que o poder público é que venha a arbitrar. Nós precisamos construir, nós precisamos aprender a criar consensos para que as coisas possam seguir em frente. Eu creio que no caso específico do Pelourinho, do Centro Histórico de Salvador, essa experiência que está sendo gestada agora do Pelourinho dia e noite pode se constituir num germe bastante positivo em função de se criar um modelo de governança para o Centro Histórico. Obrigado, Waldeck. Bom, secretário Bernardo, como você vê, o Pelourinho de noite está com você. E, com certeza. Né, temos que ver. Por outro lado, temos aqui o Bruno, né, colocando a possibilidade de um trabalho conjunto e, pelo que eu entendi, também a Unesco colaborando. Uma pena que o IPAC não esteja aqui presente, mas me parece que foi um bom seminário, no sentido de que vamos evoluir numa coisa positiva de recuperar instituições como o ETELF, como colocou Waldeck, antes a Patrícia e o próprio Bruno, que foram embriões de governança conjunto de diversas esferas e entes, e a partir daí criar as condições para que nós retomemos uma dinâmica positiva aqui no Centro Histórico. Eu gostaria de acrescentar uma coisa da questão que foi colocado aqui pelo caso de Paraty, como é o nome, pelo Mauro Munhoz, né, da questão de ouvirmos os jovens, né? Existe toda uma juventude hoje que volta a frequentar um Pelourinho e que começa a ver uma nova cidade, como mesmo acontece no Largo 2 de Julho e uma série de outras dinâmicas. Por outro lado, vale reforçar aqui algo que também ficou patente com a palavra da pessoa do Prima Investimentos, né? Nós temos um novo ciclo de investimentos privados aqui na área. Nós tivemos, entre essa primeira fase do Pelourinho e o momento atual, nós tivemos o case da Baía Marina, com um desdobramento em parte do Centro Antigo, e agora os investimentos do Grupo Massafera, o Hotel Fazano, e há uma postura ativa da Prefeitura, como colocou o Waldeck. Isso responde uma pergunta aqui sobre quais são os incentivos que estão colocados para os centros históricos. Não sei se você, Bernardo, poderia falar um pouco sobre os programas de incentivos que estão sendo pensados, respondendo aqui essa pergunta que está colocada. Ok, posso sim. Bom, essa é uma preocupação que nós estamos tendo. O prefeito tem falado muito ultimamente aí na propaganda dele eleitoral, de uma série de ações que já está sendo estudada e gestada por uma equipe extremamente competente, de políticas de incentivo para dinamizar a nossa economia. Algumas eu não posso citar agora porque estão em estudos, mas tem uma
que foi aprovada no final do ano passado, chama PID, é um programa de incentivo ao desenvolvimento e inovação. Essa lei foi aprovada na Câmara Municipal no final do ano passado. A gente está na fase final de confecção dos editais, dos primeiros 2 editais, que vamos provavelmente não, logo após as eleições a gente vai estar lançando esses editais que vão dar incentivos de ISS e IPTU para investimentos em algumas regiões de Salvador, Centro Histórico, Barra e Península Itapajipana, estão contemplados nessa ferramenta que a gente vai estar aí logo após o período eleitoral lançando. E a gente acredita muito de que o PID ele poderá e vai dinamizar muito essa região do Centro Histórico. São alguns segmentos da economia que a gente vai estimular, estacionamento, gastronomia, enfim. Tem alguns segmentos que vão ser divulgados no momento oportuno e que a gente acredita muito, mesmo no momento um pouco difícil que nós vivemos no país, mas esses instrumentos serão de uma importância muito grande que, assim que a economia começar a ter a reação, que a gente espera que seja aí no prazo aí de no máximo 6 meses, a gente já começa a ter uma melhora de perspectiva econômica, a gente vai estar bem instrumentalizado e o empresário poderá usar esses instrumentos para fazer um belo investimento aqui no Centro Histórico. Ok, obrigado. Bom, com isso nós estamos chegando ao fim do nosso evento. Eu acho que cumprimos o objetivo, não, Cláudia, de pegarmos casos de sucesso no que toca à questão da governança, de vermos como os diversos entes estão participando e construindo novas estratégias para que isso se coloque de uma maneira efetiva. E eu gostaria de passar aqui a palavra para os membros da mesa para as considerações finais. Começaria pela Patrícia, para que ela... Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de a gente estar aqui num dia de conversa bastante franca, aberta, expondo as dificuldades, olhando para o futuro, buscando soluções, quer dizer, enxergando as soluções já nas mãos dos gestores aqui. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade. A Unesco, a representação da Unesco no Brasil se coloca à disposição para acompanhar essas reflexões ao longo do período que vem por aí. E eu gostaria de destacar algumas, consolidar, se me permite, assim, algumas reflexões. A ideia da continuidade, né? O Valdeir Ornelas falou muito disso, da continuidade, a necessidade da gente ser generoso e cuidadoso com as ideias e com os tempos que elas precisam acontecer. Estou falando das transições necessárias de administração, de buscar consolidar esses programas dentro do seu corpo técnico para que eles fiquem mais resistentes às rupturas, às transformações. Eu acho que isso é fundamental num processo de gestão compartilhada em que horas todos sentam à mesa e ora, às vezes nem sempre é possível o diálogo franco e construtivo. Resgato também a insistência no tema da habitação e da densidade, não como um problema do centro histórico, mas um problema como uma necessidade de reflexão no conjunto das cidades brasileiras, né? Como mudar a relação do todo da cidade com o seu centro, com o seu núcleo, né? E gostaria de chamar a atenção de um aspecto que não foi tratado aqui e que hoje em profundidade, mas que ele merece atenção, mas me chama a atenção na palestra da Branca. A qualidade do projeto e a qualidade das intervenções urbanas, a qualidade da construção que garante permanência. E respeito pelo dinheiro público, né? A gente vive num país em que as coisas estão diluindo, ela se constrói num dia, no outro ela está diluindo. Então,
vamos pensar, colocar aí como uma semente, vamos pensar em discutir um pouco a qualidade do projeto, a qualidade. Eu ando em Portugal olhando para o chão, porque me encantam as calçadas artísticas, mas as calçadas contemporâneas, né? Sejamos também menos... Aí ele vai brigar comigo daqui a pouco. Sejamos mais abertos à inovação que traga qualidade. Nós somos às vezes, muito resistentes à introdução do contemporâneo nesse tecido histórico, mas a gente precisa saber introduzir com qualidade. Isso também chama a atenção e provoca o desejo de estar aqui, né? E tem a ver com mobilidade, tem a ver com acessibilidade. Insistir no planejamento urbano, clamar por uma visão e um compromisso, uma visão de conjunto e um compromisso de conjunto em cima das esferas, buscar de novo, refletir o papel de cada instância, tanto nos níveis, nos 3 níveis, mas dentro de cada um dos institutos. Como estão as instituições dentro do seu próprio nível? Como que as secretarias se articulam e conversam? Então, um pouco fazer esse dever de casa para cada um desses níveis. É isso. Eu acho que a gente tem um desafio grande aí também de pensar que futuro é esse. A gente está hoje pensando numa cidade, olhando para trás, mas que novas necessidades virão a partir daí à frente. Também um pouco pensando em Lisboa, eu vejo que essas atividades que implicam inovação, elas estão necessariamente atreladas a uma boa qualidade da educação, boa qualidade da formação. Nós estamos caminhando para um mundo de serviço, que oferece ideias. Um mundo que talvez não precise de tanto deslocamento, porque a partir de um lugar eu vou oferecer um serviço para o outro. Será que daqui adiante a gente vai discutir a perda da centralidade de Salvador, a perda do seu centro administrativo? A gente vai buscar uma âncora para Salvador? Ou a gente vai daqui oferecer um espaço com qualidade, que as pessoas desejam estar aqui, que daqui eles vão oferecer serviço para o mundo? Então, não sei que mundo é esse que vem pela frente. Enfim, mais uma vez, agradecer e me colocar à disposição para seguir no diálogo. Muito obrigada. Obrigado também. Bruno, por favor. Também queria agradecer o convite. É ótimo estar aqui falando um pouco sobre o trabalho do IPHAN, sobre a responsabilidade que o IPHAN tem, que não é única de todos, com certeza absoluta, é compartilhada. Eu falei muito sobre o IPHAN por conta da responsabilidade que ele tem, do papel que ele tem, que é, de certa forma, de protagonismo na proteção do patrimônio cultural aqui do Centro Histórico de Salvador. Compartilho da sua opinião em relação à importância da habitação no Centro Histórico, a importância de se pensar o Centro Histórico como cidade. Existe ainda hoje um preconceito da população de Salvador em relação ao Centro Histórico que precisa acabar. Essa questão da habitação, ela não pode, por si só, ser a solução dos problemas. Tem que haver mecanismos para fazer com que as pessoas tenham emprego, renda e ascendam socialmente, economicamente, que é o que está sendo colocado aqui. O IPHAN está aberto, sim, ao diálogo com as outras instituições e acho que tem o papel de articular os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nas mais diversas esferas, até pela posição que ocupa, né, e pelo fato das intervenções passarem por lá. E é isso que a gente tem buscado fazer, cada vez mais prestar uma satisfação à sociedade, definindo o critério de intervenção, pautando as questões que estão vindo para o Centro Histórico e discutindo mais abertamente com outras instituições as intervenções e, por último, dizer que sim, nos últimos anos a visão do IPHAN em relação a intervenções contemporâneas no centro tem mudado, felizmente tem mudado. O que tem permitido aí, inclusive questionamentos em relação à qualidade de projeto, durabilidade das intervenções. O IPHAN hoje opina sobre isso, sim, aceita e é mais flexível em relação a determinadas intervenções que possam viabilizar a permanência não só da intervenção, quanto fomentar o desenvolvimento do sítio. E nosso pensamento é esse, a gente está mais aberto a isso aí. Novamente agradecer e passar a palavra para o pessoal. Obrigado. Obrigado, Bruno. Bernardo. Bom, agradecer a Cláudia pelo convite aí. Ela preparou esse encontro aqui com muito carinho. Agradecer a oportunidade de ter ouvido aqui Branca Neves hoje pela manhã. Assim, para mim, foi assim muito importante ela poder compartilhar um pouco do conhecimento dela sobre centros históricos.
a Washington Fajardo, que eu acho que já não está mais aqui, ele já foi, não é? Agradecer também a palestra dele. À tarde eu não estava aqui, que eu tive que sair para uma reunião. Bom, o que eu observei, especialmente na manhã, é que os problemas dos centros históricos, independente da cidade que você esteja, não são muito diferentes do que nós temos aqui. E as soluções também vão passar pelas mesmas soluções que Branca Neves arrumou lá em Lisboa, Fajardo lá no Rio de Janeiro e qualquer cidade do mundo. As soluções para os problemas dos centros históricos são os mesmos. Primeiro, a gente tem que devolver os espaços públicos para nós, cidadãos. Uma das preocupações que nós temos lá na Secretaria, pilotando esse programa Pelourinho Dia e Noite, Alban, aí até respondendo até mais especificamente uma colocação que você fez no início, é você atrair a população para cá, atrair o cidadão de Salvador a ocupar o Pelourinho da mesma forma como ele ocupa hoje Barra, Rio Vermelho e outras cidades. Só que aqui tem uma pequena diferença, mas tem uma simbologia imensa. Nós nascemos aqui, o Brasil nasceu aqui, e um povo só consegue projetar seu futuro se ele conhecer sua história. Então esse é o maior desafio que nós vamos ter daqui para frente, é trazer um fluxo de pessoas e criar o hábito dessas pessoas conhecerem um pouco de sua história. Não tenho a menor dúvida de que essas pessoas que vierem para cá se encantam. Eu me encanto. Esses dias eu trouxe meu filho de 9 anos para conhecer um pouco da história nossa, do nosso povo aqui. Ele ficou encantado, não conhecia. E talvez só teve a oportunidade de conhecer porque o pai dele está secretário na prefeitura e, coincidentemente, aqui nesse espaço. Então, esse é um desafio que nós temos e conto com o apoio de vocês, dos empresários, dos comerciantes. Essa troca de ideias é muito importante, porque ninguém mais do que vocês conhecem os problemas e as soluções aqui para essa região. Obrigado, viu? Muito obrigado, Bernardo. Valdec, por favor. Eu queria resgatar o final da apresentação de Patrícia, quando ela falou das cidades criativas, do programa da Unesco das cidades criativas e da presença e da participação de Salvador nesse programa. Salvador é uma cidade diferenciada, Salvador é uma cidade singular. Então, e ela é diferenciada exatamente pela sua criatividade, que por sua vez é reflexo da sua cultura, de toda a sua herança africana, né? toda essa mescla que nós temos aqui, essa diversidade que nós temos e que curtimos. Então, é preciso que, a partir daí, nós possamos avançar nesse processo e entender muito claramente que a cidade são, sobretudo, as suas pessoas. A cidade não são, fundamentalmente, os seus edifícios. No máximo, nós temos que entender que a infraestrutura, o equipamento só se completa tendo infraestrutura e tendo serviço. É como se nós tivéssemos que tratar do hardware e do software. Nós temos um software excelente, então nós precisamos fazer com que o hardware rode esse software. Mas não precisamos necessariamente, como mostrou Branca hoje de manhã, lá com a Praça do Comércio de Lisboa, que você comece mudando o hardware para depois colocar o novo software. Nós precisamos ocupar o centro histórico com as pessoas e com as atividades criativas, trazendo a cidade para dentro do Pelourinho. Esse aqui é o grande desafio, antes de pensar até nas obras que são necessárias. Muito obrigado.